Um caso bem peculiar de ergogamia é exatamente a heterostilia. Lembrando, né, moçada, que ergogamia é aquela situação onde nós temos uma barreira física impedindo a autofecundação. No caso da heterostilia, o que acontece é que você vai ter dois tipos de flor na espécie de plantas. Entretanto, cada indivíduo apresenta apenas um tipo de flor. Ou seja, ou o indivíduo ele apresenta flores do tipo alfinete, ou ele apresenta flores do tipo franja. Então, alguns indivíduos têm alfinete, outros indivíduos têm franja. Sim, Landinho, qual é a diferença? Nas flores do tipo alfinete, nós temos que o estigma está lá em cima e os estames estão aqui embaixo. Nas flores do tipo franja, o estigma está aqui embaixo e, moçada, os estames estão aqui em cima. Sim, Landim, e daí? E daí que essas flores são polinizadas por insetos. Acontece que, se um determinado inseto, moçada, ele vai lá e visita uma flor do tipo alfinete, o pólen vai acabar grudando nele aqui embaixo. Uma vez que o pólen gruda nele aqui embaixo, se ele visitar outro alfinete, ele, moçada, não vai conseguir polinizar, né? Porque a abertura do estigma está lá em cima e ele está com pólen somente aqui embaixo. O resultado, que esse inseto só vai conseguir agora fecundar alguém se ele visitar uma flor do tipo franja. Porque no que ele visitar uma flor do tipo franja, o grão de pólen está grudado aqui embaixo, o grão de pólen, ele pegou o pólen aqui embaixo, está grudado aqui embaixo, que é exatamente no mesmo nível do estigma da franja aqui na brincadeira. Em outras palavras, o inseto que primeiro visita um alfinete não pode fecundar o alfinete, porque o pólen está aqui embaixo, então não vai chegar lá em cima no estigma. Um inseto que visita um alfinete, somente, moçada, pode fecundar quem é franja. Porque na franja, você tem que a abertura do estigma está na mesma altura do pólen que está aqui. E, moçada, vice-versa, né? Se você imagina, por exemplo, lá, que o inseto primeiro vai visitar uma flor do tipo franja, nesse caso, o pólen vai acumular aqui em cima, né? Onde você tem o contato com essa estrutura, que é exatamente lá os estames antera. Se o inseto que visitou uma franja visitar outra franja, ele não fecunda outra franja. Porque nesse caso, moçada, se o inseto está com pólen lá em cima e o estigma está aqui embaixo, esse pólen não vai cair aqui. Se o inseto que visitou a franja visitar outra franja, ele vai entrar em contato com os estames de novo e acumula mais pólen. Ele só consegue, moçada, fecundar agora se ele visitar uma flor do tipo alfinete. Porque ele vai estar com um pólen lá em cima, exatamente ao nível do estigma da outra. Então, consideramos lá uma modalidade de ergogamia, uma barreira física, entre aspas, que é a posição diferenciada de estigma e estames. De estigma e estames. Dois tipos de flor na espécie vegetal. Alfinete, com estigma alto, estames baixos. Franja, com estigma baixo e estames altos. Cada indivíduo só vai ter um dos tipos. Ou a planta só tem alfinete, ou a planta só tem franja. Sendo que um determinado inseto que visita uma flor do tipo alfinete não pode fecundar alfinete. Não pode polinizar alfinete. E sim, moçada, só pode polinizar se for franja. E vice-versa, né? Se você vai lá e trabalha com a ideia contrária, um inseto que primeiro visite uma flor do tipo franja, nesse caso, não pode polinizar a franja. Só vai poder polinizar do tipo alfinete. Considerando, moçada, que a planta só tem um dos tipos de flor, né? Na planta só tem alfinete, o inseto não pode polinizar a própria flor. Não pode polinizar a própria planta, que é alfinete também. Só pode polinizar outra planta, que é franja. Se o inseto pegou o pólen da franja, não pode polinizar a própria planta,
Porque a própria planta, ela tem flor do tipo franja. Tem que ir para outra planta, que é alfinete, para poder polinizar outra. Então, a gente impede que o inseto autofecunde a mesma planta, ele vai ter que fecundar uma planta diferente. Impede que fecunde a mesma planta, vai ter que fecundar uma planta diferente. De maneira, moçada, que como acontece com os casos de ercogamia de maneira geral, o objetivo é evitar a autofecundação e, com isso, aumentar a variabilidade genética na espécie.